E aí, quais foram as suas últimas leituras? Oi, leitores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Raíssa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre os últimos 10 livros que eu li neste ano. Mas antes da gente começar, eu quero pedir pra você se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo, eu espero que você goste de ficar. Se você já for inscrito, compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que também goste de literatura para que o canal possa continuar crescendo. Vou deixar aqui nos cards o último vídeo que eu fiz de compilado de leituras. Se não me engano, o último vídeo ficou com 11 livros. Esse aqui eu tentei deixar com 10, um pouquinho menos, né? Então eu vou falar quais foram as últimas leituras que eu fiz. Todos os livros que eu já falei aqui no canal, que eu já comentei, já fiz resenha, eu vou deixar o vídeo linkado também e vou falar aqui de uma forma mais breve para esse vídeo também não ficar muito longo. O primeiro livro que eu li depois daquele último vídeo que eu postei aqui pra vocês foi Kindred, da Octavia Butler. O Shanahan do Me Acabei de Ler, ele é viciado na Octavia Butler. Esse aqui foi a minha primeira experiência com a autora, eu não conhecia, já tinha ouvido muita gente falar muito bem. Criei muitas expectativas pra conhecer essa história e eu não me arrependi. Esse livro aqui vai contar a história de uma mulher negra americana nos Estados Unidos da época de 1960, que já não era uma época muito fácil pra uma mulher negra, mas ela acaba tendo uma experiência, eu não sei nem dizer, paranormal talvez, onde ela volta no tempo pra salvar o descendente branco dela. Só que ela acaba voltando no tempo pra época da Guerra Civil Americana, numa época extremamente escravagista. E toda vez que ela acaba voltando e ela não tem controle, ela não consegue evitar voltar pro passado. Sempre que esse antepassado dela tá correndo perigo de vida e ela tem que salvar ele de alguma forma, ela acaba ficando mais tempo no passado e tendo experiências como uma mulher negra naquela época. É uma escrita muito crua, que vai realmente retratar essa experiência da escravidão nessa época e ela tendo que salvar um homem branco que tem uma propriedade e ela fica nessa dualidade de ajudar ou não e como que ela tem que viver e conhecer essa realidade, ficar longe da família dela e sem saber quando que ela vai voltar pra casa. Então é uma história que eu falo que daria um excelente filme se fosse bem adaptado, né, nível de ganhar um Oscar, por exemplo. E a escrita da Octavia Butler realmente me surpreendeu, eu esperava algo muito mais difícil de ler, muito mais rebuscado talvez, um pouco culto, mas eu me surpreendi positivamente quando eu vi que era uma escrita muito acessível, fácil de ler, fácil de acompanhar, com capítulos curtos, uma história que flui muito bem. E a Octavia Butler, ela dá um show de reflexão, são vários tapas na cara quando você tá lendo esse livro aqui. E foi um livro que mexeu muito comigo. E todo mundo que lê, que eu já conversei, de amigos meus, falam que esse livro é realmente uma experiência transformadora, no sentido de você criar empatia e realmente se colocar no lugar do outro diante de uma situação dessa. Então foi um livro que realmente me surpreendeu. Eu li muito rápido, eu achei que eu ia demorar muito mais pra ler um livro assim, mas é um livro necessário, que eu acho que todo mundo deveria ler. E é um livro único, tá, gente? Então não tem continuações, então é um livro pequeno, pode-se dizer assim. Ele tem 420 páginas, então ele é um livro que passa rápido, a diagramação é bem tranquila também, então não é um livro que você vai demorar muito pra ler. E é um livro extremamente necessário, tá? Então fica aqui a minha indicação. Se você me segue no Instagram, @papelish, eu fiz alguns conteúdos sobre ele, gravei um reel, tudo bonitinho, com algumas frases que eu achei as mais impactantes, mas eu realmente me surpreendi muito, gostei muito desse livro, e eu acho que é aquele livro que todo mundo deveria ler em algum momento da vida, aquele livro para ler antes de morrer. Então coloque na sua lista, dê uma chance pra Octavia, porque você não vai se arrepender. Depois de Kindred, eu resolvi fazer uma leitura um pouco mais leve, né, já que eu tava lendo um livro com uma temática muito pesada, com várias reflexões. Eu resolvi ler um romance contemporâneo, que inclusive é de uma amiga minha que eu conheci pela internet, que é Amor de Dois Verões, da Rafaela Rogato. E esse livro é bem curtinho, gente, ele é praticamente um conto, ele tem, se não me engano, 100 e poucas páginas, então ele é um livro que passa muito rápido. E a Rafa me surpreendeu porque ela escreve muito bem, dá pra perceber que ela teve muito cuidado com a edição do livro, com a revisão, ela tem uma forma muito envolvente de apresentar os personagens. Eu já falei pra ela que no próximo livro eu quero que seja maior, porque eu achei que tudo passou muito rápido, porque realmente era um livro pequeno. Mas mesmo sendo um livro curto, ela conseguiu passar muita profundidade nos personagens, né? Tanto no protagonista masculino quanto no feminino, e essa história, como que esse relacionamento se desenvolveu. Então eu gostei muito da experiência e recomendo que vocês leiam, tá disponível no Kindle Unlimited para quem assina, mas o e-book também tá por um preço super acessível e eu recomendo que vocês vão ler e conhecer mais a nossa literatura contemporânea, ainda mais sendo uma amiga minha, então vão lá conhecer o trabalho dela, ela já tá pensando nas próximas histórias, então acompanhe ela lá, porque ela tem muito, muito, muito potencial mesmo. Depois de Amor de Dois Verões, eu li 3 fantasias, que eu já falei aqui no canal, então eu vou passar rapidamente por cima aqui, pra não me estender muito nesse vídeo. A primeira foi Os Frágeis Fios do Poder, da Victoria Schwab. Essa aqui é uma continuação da trilogia de Os Tons de Magia. Se você não leu Tons de Magia e gostaria de começar por esse, você pode, você vai entender
tranquilamente, mas eu recomendo que você não faça isso, que você leia Tons de Magia primeiro, porque eu acho que muito da mágica desse livro tá em você revisitar personagens da primeira trilogia e de como as histórias deles vão se conectar com a história dos novos personagens e da nova protagonista. Então eu recomendo que você leia Tons de Magia primeiro antes de ler esse livro aqui. Eu falo que é uma continuação que não precisaria existir, mas que bom que ela existe, porque eu acho que a Victoria Schwab acertou aqui nessa continuação. Se passa 7 anos depois do final da última trilogia. Eu acho que ela conseguiu continuar desenvolvendo os personagens muito bem nesse hiato e também contar pra gente de uma forma super legal o que eles fizeram nesses 7 anos. Então eu gostei bastante. Vocês sabem que eu sou completamente apaixonada por Tons de Magia, um universo que eu tenho muito carinho, que eu gosto muito, que foi uma trilogia de fantasia que há uns anos atrás me reconectou de volta com o gênero, que eu lia muito quando eu era pré-adolescente. Então eu gosto muito. A temática dessa nova trilogia é que a nossa protagonista, ela tem uma magia diferente e ela enxerga os fios de magia, por isso que o nome do livro é Fios do Poder. E ela consegue consertar objetos mágicos quebrados porque ela enxerga esses fios e os costura de volta. E além disso, ela não tem outro tipo de magia, porque aqui existem tantos encantamentos quanto você controlar elementos, como o Avatar, por exemplo. Mas ela não tem outro tipo de magia, essa é a única manifestação mágica dela. E vai chegar um cliente que vai pedir pra ela consertar um artefato que ela não sabe o que é. E quando ela começa a consertar, ela vê que é uma coisa que pode acabar com o mundo, destruir o reino dela. E ela fica nessa dualidade de entender se ela deve destruir esse objeto ou consertar, mesmo sabendo que vai colocar a vida das pessoas em perigo. E enquanto tudo isso vai acontecendo, a gente vai entendendo qual que é a trama dos outros personagens da outra trilogia, até que isso tudo se junta mais pro final do livro. É muito legal, eu gostei muito, dei 4,5 estrelas e favoritei esse livro, porque eu realmente amei revisitar esse universo. Eu acho que a Victoria Schwab acertou muito nessa continuação. A próxima fantasia que eu li também é uma saga nova, que é O Portador da Espada, da Cassandra Clare. Sim, a Cassandra Clare, autora de Instrumentos Mortais, Peças Infernais, do universo Shadowhunter, que a gente já conhece e acompanha há muitos anos. Mas essa aqui é uma fantasia diferente, é um novo universo, uma fantasia completamente nova. Então você não precisa ter lido nada da autora antes de começar esse livro aqui. Esse aqui é uma alta fantasia, uma fantasia adulta, não vai ter muito romance envolvido como nos outros livros dela, então eu acho que é uma nova fase da autora e deu pra perceber mesmo esse amadurecimento dela. O Portador da Espada é uma pessoa que tem a responsabilidade de proteger o rei, que é filho único. Então, em situações onde o rei possa estar em perigo, o Portador da Espada, que vai assumir o lugar do rei, né, do príncipe, vai realmente tomar o lugar dele. Eles são pessoas já escolhidas para serem fisicamente parecidas. O objetivo de vida dele é servir o príncipe, proteger o príncipe, até que ele se torne rei e não precise mais de um Portador da Espada. Então o nosso protagonista vai se tornar esse funcionário real, e a nossa outra protagonista, ela é uma mulher que possui magia, e nesse universo a magia, depois da ruptura, deixou de existir, são apenas poucos objetos mágicos, somente o povo dela que realmente tem magia, tem encantamentos, e eles geralmente usam pra medicina. Então ela também vai lutar com isso, porque não existem médicas mulheres nesse povo dela, então ela vai quebrar essa barreira e vai se tornar a primeira médica mulher. Em algum momento a história do Portador da Espada e dela também vai se entrelaçar em meio a muitas questões políticas que vão ter nesse livro. Eu realmente nem posso afirmar que tem um romance, tá, gente? Então não espere, se você vai ler esse livro pelo romance, você vai se decepcionar. Aqui a gente tem uma fantasia mais adulta, com muita intriga política, uma construção de mundo muito bem elaborada. Esse é o foco dessa nova saga da Cassandra Clare, e eu gostei bastante da experiência, acabei dando 4 estrelas pra esse livro. Depois eu li A Serpente e as Asas Feitas de Noite. Esse livro eu li em inglês no Kindle Unlimited, mas ele já lançou aqui no país em janeiro desse mês pela editora Suma. E como eu falei no vídeo onde eu conversei com vocês sobre essas fantasias, esse foi um dos meus últimos impérios romanos, porque eu fiquei completamente obcecada por essa história, que a gente vai ter uma fantasia com mitologia de vampiros, né, algo que a gente não via há um tempo. Os autores deram uma segurada, acho que depois do Boom de Crepúsculo e Academia de Vampiros, mas agora a gente vê que tá retornando esse tipo de narrativa. E aqui a nossa protagonista, ela é humana, que foi adotada por um vampiro. Então ela foi criada por um dos maiores príncipes vampiros desse universo, né? São 3 clãs, se não me engano, e ele faz parte do clã mais poderoso. E ele cria ela durante muito tempo, só que ele não quer transformar ela, porque a chance dela morrer é muito, muito, muito alta. Então ele não quer se arriscar, porque ela pode não sobreviver. Então ela vai participar do Kejari, que é uma competição onde vários competidores vão passar 5 meses duelando, e apenas um deles vai poder sobreviver. E quem ganha
esse quejar, esse que eu chamo de concurso, vai ganhar um pedido da deusa, da própria deusa deles, e ela quer pedir pra essa deusa para transformá-la num vampiro e se ligar com os poderes do pai dela. Então a gente vai ter toda essa narrativa meio jogos vorazes, e é claro que vai ter um romance aí no meio. Ela vai acabar se apaixonando por alguém que tá dentro desse concurso também, que ela vai ter que matar. E vai ter toda essa questão política também do que tá rolando dentro desse universo, questão de tomada de poder, de revoluções e tudo mais. Então é uma fantasia que eu gostei muito de conhecer, eu achei que a autora escreve muito bem. É uma duologia, então não é uma saga que vai ter 6, 7, 8 livros pra gente acompanhar, não é um esquema de pirâmide. Então vai ficar mais tranquilo pra gente acompanhar, e a continuação já tá prevista para sair aqui no Brasil no próximo ano, no comecinho do próximo ano. A gente também não tem perigo de começar uma saga que foi traduzida aqui pro país e ela não vai ser terminada, tá? A editora Suma já anunciou que vai trazer a continuação pra gente. E eu favoritei esse livro, eu amei muito, gostei muito mesmo, então eu recomendo que vocês leiam, porque eu não tô vendo tanta gente falar desse livro assim, eu acho que ele merece reconhecimento. O próximo livro que eu li logo na sequência dessas fantasias, já tem um vídeo só dele aqui no canal, que eu vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês e na descrição, que é o ano que eu disse sim da Shonda Rhimes. Aqui a gente tem um livro de não ficção, onde a Shonda Rhimes, que é criadora de Grey's Anatomy, vai contar como que ela percebeu que ela nunca dizia sim pra nada na vida dela e resolveu mudar isso falando sim para coisas que deixavam ela desconfortável, para coisas que tiravam ela da zona de conforto. Porque ela percebeu que ela não estava 100% satisfeita com a vida dela, ela pensou consigo mesma que se ela começasse a falar sim para as coisas e fazer coisas diferentes, talvez isso a levasse para um lugar melhor, ou pelo menos um lugar diferente. E foi uma leitura revolucionária, maravilhosa, com muitos insights terapêuticos e psicológicos aqui, que eu compartilhei tudo no vídeo, tá? Então vão lá conferir. Mas foi um livro maravilhoso que eu dei 5 estrelas, favoritei, e realmente vai se tornar um livro de cabeceira para mim. Se você tem interesse em conhecer mais dessa história, corre lá no outro vídeo depois que você terminar esse aqui. Agora a gente vai falar de um livro polêmico, porque ele é muito 880. Tem gente que gosta, tem gente que não. E eu estou falando de Tudo é Rio, da Carla Madeira, autora nacional, que realmente fez muito sucesso, explodiu nos últimos tempos. E eu posso afirmar para vocês que esse livro me surpreendeu em muitos aspectos, mas ele não me ganhou como eu achei que ele me ganharia. Nesse livro aqui a gente vai ter a história de um casal que, depois do nascimento do primeiro filho, o casamento passa por uma tragédia, eles não conseguem seguir com o casamento, e a gente vai ter personagens muito crus, muito reais, e de certa forma eu não vou dizer triângulo amoroso, mas a gente vai ter esse casal e também uma prostituta envolvida. Então essa prostituta acaba se apaixonando pelo marido da moça, dessa história principal. Então a gente vai ver como que a história desse casal nessa cidade pequena e também dessa outra moça vai permear toda a questão dessa criança, o que aconteceu com ela, o que aconteceu com o casamento, e vai ter realmente muitas reflexões em torno disso, em torno de relacionamento, em torno de infância, de amor, de respeito, autoestima e tudo mais. A escrita da Carla me surpreendeu porque ela é uma escrita muito profunda. É uma escrita muito, eu vou dizer, crua. Ela fala do que ela tem que falar de uma forma bem aberta, ela não cria eufemismos pra falar do que ela precisa falar. Então é uma escrita muito sincera, muito honesta. Então isso eu gostei na escrita dela, mas eu não consegui me apegar tanto aos personagens nesse livro. Apesar de a gente conhecer um pouco a trajetória deles, principalmente do casal, a mãe da criança, eu não me apeguei muito a eles. Eu li esse livro como se eu estivesse assistindo algo e não participando, entende? Então esse livro ele não conseguiu me fisgar, e eu conversei com algumas pessoas e elas tiveram a mesma sensação que eu. Não sei se é porque o livro é bem curto, né? Ele passa muito rápido. Não sei se caso fosse um livro mais longo, a gente teria uma conexão maior, ou se foi a questão da escrita mesmo, que acaba dando esse distanciamento no que tá acontecendo. Mas a escrita em si da Carla é uma escrita muito potente, muito bonita, e ela realmente é muito sincera aqui. O final, eu confesso pra vocês que eu não gostei. Eu não faria o que a personagem fez. Mas eu acho que, igual o Paulo Hatz falou num vídeo dele sobre Tudo é Rio, a gente não pode esperar o final perfeito, um final feliz pra todas as histórias. A gente não pode colocar o que a gente faria, porque os personagens são pessoas individuais que tomam suas próprias decisões. Eu não gostei do final, mas ele é um final que faz sentido, que aconteceria e que deve acontecer na realidade brasileira muitas e muitas vezes. Mas o meu realmente principal problema com esse livro foi realmente essa falta de conexão que eu senti com os personagens, principalmente com as personagens mulheres. Então essa foi a minha principal barreira pra não gostar tanto desse livro. Eu não lembro exatamente a nota que eu dei pra ele, eu vou deixar aqui na edição. Acho que foi 3,5 estrelas. Tenho vontade de conhecer outros livros da autora, como Véspera, por exemplo, que eu sei que é um livro
muito famoso dela e a sinopse me deixa muito intrigada, e que também tem relação com drama familiar e tudo mais. Mas To The Hill não ganhou o meu coração. Não deixei de admirar a autora, eu ainda admiro pelas narrativas, pela escrita, mas não foi uma história que me ganhou, tá? E eu sei que muita gente lá no Instagram comentou comigo que também não gosta muito. Então, se você já leu To The Hill, deixa aqui nos comentários se você gosta ou não, porque eu sei que é um livro que divide muitas opiniões, principalmente por conta do final. Então, deixa aqui, vamos conversar sobre isso nos comentários. Mas essa foi a minha experiência de leitura com meu primeiro livro que eu li da Carla Madeira. A próxima leitura não tá aqui comigo, que eu já emprestei o livro, é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, um livro de não ficção. Talvez podemos dizer que é um livro autoajuda. E esse foi um livro que eu gostei de ler. Ele é um livro que realmente vai dar dicas práticas de como você se tornar uma pessoa mais diplomática, uma pessoa com mais jogo de cintura em relações sociais, digamos assim. É uma coisa que eu preciso, porque eu já comentei aqui que eu sou muito introvertida e eu não tenho muito tato nessas questões sociais. Então foi um livro que eu gostei da leitura. Eu dei 4 estrelas pra ele. Eu acho que ele é um livro que vai direto ao ponto, ele não é muito enrolado, mas ele não é um livro completamente fácil de ler. Não dá pra ler numa sentada, não dá pra falar assim, é um livro curto, vou ler em 2 dias, porque primeiro que você não vai conseguir absorver tudo que ele fala se você tentar ler muito rápido. Não tem uma escrita tão fluida assim. Então eu acho que mais válido você ler aos poucos, se você tentar ler esse livro. Mas no geral foi um livro que eu gostei. Não sei dizer se tudo que ele fala é válido. Muitas das coisas fazem sentido. Não coloquei tudo em prática ainda. Quem sabe daqui a um tempo eu fale pra vocês se deu certo ou não. Mas eu acho que é um livro que vale a pena tentar ler, principalmente se você é empreendedor, né, e quer ter mais jeito com as pessoas. Eu acho que é um livro que vale a pena você conhecer. Depois de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, eu entrei numa ressaca literária muito grande. Eu não tava conseguindo ler muita coisa, começava vários livros e não conseguia seguir adiante. Realmente não tava conseguindo me conectar com nada. Então foi uma época que eu acabei lendo muito mangá e livros mais levinhos. Nessa semana eu acabei lendo os volumes 10 e 11 de Haikyuu, que vocês já sabem que eu sou muito fã, que é o famoso mangá e anime de vôlei. Então segui com a minha coleção, os volumes acabaram chegando aqui em casa, eu aproveitei pra ler os 2 na mesma semana. Tô gostando muito, tô chegando na metade da coleção e já tô ficando com o coração apertado, porque parece que tá passando muito rápido. Mas fica a dica aqui pra quem quer um mangá leve, quem gosta de vôlei também acho que vai gostar bastante. Então se você tá pensando em colecionar alguma coisa, quer começar por algum mangá, eu acho que Haikyuu é uma boa porta de entrada pra você. Depois, eu li uma fanfic de Dramione, obviamente. Fazia um tempinho que eu não falava de nenhuma delas aqui. Mas eu li Dragon in the Dark. Não vou lembrar o nome da autora agora, eu vou deixar o nick dela aqui na tela pra vocês. E também vou deixar o link na descrição pra quem quiser conferir. Não tô lembrando de cabeça se tem tradução pra português, mas se tiver eu vou deixar na descrição também, tá? Eu li em inglês. E aqui nesse livro, o Draco Malfoy, depois da guerra, o Voldemort morre. E aí quem acaba assumindo os Comensais da Morte, toda essa revolução que continua mesmo depois da morte do Voldemort. Como é que é o nome do cara? Do comensal lá, que eu falei que era o braço direito do Voldemort. Hoje a gente tá com produção aqui gravando, gente. Quem assume, digamos assim, o lugar do Voldemort depois da guerra de Hogwarts é o Dolohov. E o Dolohov, ele vai fazer com que o Draco se torne um assassino. Porque ele meio que obriga o Draco a isso. Ele fala que se o Draco não fizer o que ele manda, ele vai acabar matando o Narcisa. O Draco realmente, pra proteger a mãe dele, ele vai acabar fazendo tudo que o Dolohov manda. Então ele acaba fazendo um treinamento pra realmente se tornar um assassino. E ele vai matar muitas pessoas a mando do Dolohov. Então geralmente ele vai matar muita gente que faz parte do Ministério da Magia, pessoas com uma diplomacia alta, com cargos altos, pessoas que ele não conhece. Então ele mata essas pessoas realmente que o Dolohov acaba mandando, senão ele vai acabar machucando, matando, torturando a mãe dele. Então ele acaba realmente sendo obrigado a fazer tudo isso. E num dia, numa semana, ele dá o Dolohov dá pro Draco o nome da próxima pessoa que ele tem que matar, e é ninguém mais, ninguém menos que a Hermione. E aí o Draco acaba ficando em choque, porque ele nunca tinha matado alguém que ele conhecia, muito menos alguém que passou por Hogwarts com ele, né, alguém que ele conheceu. De certa forma, em choque com isso, e ele acaba desabafando com a mãe dele sobre isso, que ele nunca tinha feito isso, e ela pergunta pra ele, você faria isso se não fosse por minha causa? E ele fala que não, né, que ele nunca mataria outras pessoas se ele não fosse obrigado a fazer isso. E ele vai tentar matar a Hermione quando ela tá voltando do trabalho dela, que nessa história que a Hermione ela é curandeira, ela trabalha no hospital, só que o Draco falha em matar a Hermione. Ele hesita no último momento e ela consegue aparatar pra longe, e o Dolohov fica puto e ele fala, não, você tem que matar ela e como punição eu vou machucar sua mãe. Ele vai atrás da Narcisa, só que a Narcisa já picou a mula, juntou as coisas dela e foi embora. E aí o Draco aproveita esse momento que a mãe dele conseguiu fugir, tá em segurança, pra ele também fugir. E ele entende que a única alternativa que ele tem pra ele mesmo não ser torturado e continuar matando pessoas é render e se juntar à Ordem da Fênix. Então essa é a sinopse dessa história. A gente vai ter o Draco Malfoy trabalhando
trabalhando junto da Ordem da Fênix, fazendo as missões, falando o que ele sabe dos comensais, quais são as safe houses deles, né, e tudo mais. Então a gente vai ter essa dinâmica aqui. Gostei bastante dessa escrita. Aqui toda a fanfic é no ponto de vista do Draco, o que eu achei diferente. Eu acho que foi a primeira que eu li, que ela é de cabo a rabo só no ponto de vista dele. Eu acho que todos que eu li, o ponto de vista é sempre da Hermione, então eu achei que ficou muito legal essa troca que a autora fez, né? Propôs a fazer algo diferente do que a maioria faz. Então eu achei muito legal a forma como ela abrangeu tudo isso e como que ela continuou usando o universo e os outros personagens da saga pra construir esse enredo. Não é uma fanfic curta, mas também eu não acho a mais longa de todas. Ela tem em torno de 600 páginas. Já li fanfics com mais de 1000 páginas, então acho que é um tamanho interessante. É uma fanfic que passa rápido, os capítulos não são tão longos assim, tem bastante quebras. A escrita eu acho que é muito bem feita. E eu gostei bastante da experiência, me ajudou a sair da ressaca literária e eu dei 4 estrelas. Depois dessa fanfic, eu li Cidade nas Nuvens, do Anthony Doerr, que eu não vou entrar muito em detalhe aqui, porque foi o último vídeo que eu postei, falei minha opinião. Foi quando eu peguei um livro emprestado de um amigo e ele me autorizou a grifar, escrever, rabiscar o que eu quisesse do livro, falar minhas impressões. E foi um livro que me surpreendeu, mas eu vou deixar pra vocês voltarem lá no outro vídeo e verem minha opinião completa sobre ele, tá bom? Então é isso, leitores, essas foram as minhas últimas leituras. Eu não sei ainda o que eu vou ler nos próximos dias, mas fiquem ligados que farei um compilado de novo das minhas próximas leituras. Não se esqueça que a gente tem um compromisso marcado com o próximo vídeo na semana que vem. Deixem o seu like, um beijo e até lá. Tchau!